Então, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula, disciplina Comportamento Organizacional, professor Carlos William, e esta aula é relativa ao dia 23 de fevereiro. Tive problemas técnicos e, em função disso, essa aula não teve condições de ser ministrada ao vivo, e aí ela será disponibilizada na modalidade gravada. Então hoje, conteúdo da aula 8, o que foi disponibilizado lá na sala de aula, no Google Salas, como conteúdo para a nossa aula. Então nós temos os slides e temos o texto de apoio da aula 8. Nós sempre iniciamos a nossa aula, ou quase sempre, com um texto de apoio. Também foi disponibilizado um caso que é mundialmente conhecido na área de comportamento organizacional e de neurociência também, que é o caso do americano Phineas Gage. Então foi disponibilizado também um texto a respeito deste caso e um conjunto de materiais complementares, aos quais consta o livro O Erro de Descartes, consta alguns artigos, consta o livro clássico também de Paul Ekman, A Linguagem das Emoções, enfim, e alguns artigos que sustentam as afirmações que apresentamos na nossa aula. Bom, então está disponibilizado estes materiais junto à nossa sala de aula. Então vamos lá. Texto de apoio. Título do texto: Doce Vingança. A vingança pode ser algo que motiva? Pensem um pouco, né? Será que este sentimento ou outro sentimento pode gerar um desempenho superior em nós? Ou um desempenho pior? Então vamos lá. Ao que indica o exemplo do jogador Finazzi, parece que sim. Então aqui a gente traz um exemplo de um jogador de futebol e um contexto muito corriqueiro junto ao esporte. Em 2007, após boas atuações no Campeonato Paulista, quando jogava pelo São Caetano, o jogador foi contratado pelo Corinthians, um dos principais times do Brasil. O atacante chegou para a disputa do Campeonato Brasileiro, a principal competição nacional, e se sentia muito satisfeito por esta oportunidade. O desempenho da equipe, porém, frustrou as expectativas dele e de milhões de torcedores do clube paulista. O Corinthians teve uma campanha muito ruim e foi rebaixado para a Série B do campeonato. Apesar disso, Finazzi destacou-se, figurando entre os dois principais goleadores da competição. Só um minutinho, deixa eu só verificar se está sendo projetado. Está sim, a tela inteira. Ok. Então, figurando-se como um dos dois principais atacantes aí da competição. Para o ano de 2008, a diretoria do clube contratou o técnico Mano Menezes, técnico do Corinthians à época, que conduziu uma profunda reestruturação no plantel. Em função das mudanças, Finazzi foi colocado na reserva do elenco, sendo dispensado pelo treinador em junho de 2008. Então, naquele ano, o Corinthians recuperou-se da queda sofrida para a Série B, retornando à Série A do Campeonato Brasileiro e ganhando o título paulista e a Copa do Brasil de 2009. Enquanto o Corinthians se recuperava, Finazzi passava por equipes de menor tradição. Nesse período, ele entrou na justiça contra o clube, requerendo valores referentes ao uso de sua imagem, quando era jogador da equipe. Parecia claro que o atacante guardava certo rancor do time e do treinador que o dispensaram. No Campeonato Paulista de 2010, o atleta reencontraria o Corinthians
jogando pela Ponte Preta, clube de Campinas. Na época, entretanto, Finazzi estava mal e era reserva do time. Contrariamente, o Corinthians disputava a liderança da competição. Então, um time que estava na lanterna disputando uma partida com um time que estava na liderança. E o Finazzi estava na reserva. E não sabia o que era perder no campeonato. Havia 28 jogos desde 2008. Então, um desempenho muito bom aí. Quando a partida começou, o Finazzi viu do banco a Ponte Preta sofrer um gol. Parecia que ele não teria sua vingança. Ao longo do jogo, porém, o técnico chamou o atacante e ele entrou em campo, substituindo um companheiro. Pouco depois, Finazzi sofreu um pênalti, que foi convertido pela Ponte Preta, e fez o gol da virada, garantindo a vitória para o time de Campinas. Após a partida, muitos repórteres correram até o jogador para perguntar se aquele triunfo tinha um sabor de vingança para ele. Finazzi disse que não, mas afirmou que o gol marcado foi especial, teve um gostinho especial. Tudo bem, pode até ser que o atleta não queira chamar de vingança o que sentiu, mas que algo diferente o motivou. Isso parece inegável. Então, como mostra o exemplo de Finazzi, as emoções que vivemos, que experienciamos, podem nos impulsionar à ação, e esta ação ocasionar um desempenho superior ou inferior a depender de como administramos estas emoções. Tal texto consta, né, de uma matéria da Terra, do portal Terra, à época, né? Carrasco corintiano, Finazzi propõe trégua a Mano Menezes. Portal Terra. Acessado e disponível aí no portal Terra, tá bom? Bem, então vamos ao nosso conteúdo. Deixa eu fechar essa tela e vamos aos slides de hoje. Então percebam a frase que nós iniciaremos o nosso conteúdo: o tempo acalma, o tempo elucida. Ninguém consegue manter o mesmo estado de espírito o tempo todo, de Mark Twain. E é uma verdade, né? Embora algumas filosofias, entre elas a estoica, o estoicismo, visava poder controlar um pouco mais os nossos sentimentos diante das interferências externas, exteriores, às quais estamos aí envolvidos. Os estoicos pregavam, né, esta constância aí de sentimento, de estado de espírito, independente das ocorrências externas, sobretudo porque muitas delas fogem ao nosso controle. Mas vamos lá. Hoje, entre os objetivos, nós vamos falar do mito da racionalização e de emoções perturbadoras. Vamos dizer por que as emoções, muitas organizações tentaram extirpá-las do contexto organizacional, sob a perspectiva de criar o mito da racionalidade humana. E vamos falar do conceito de afeto, emoções e sentimentos. Então vamos lá. E iremos verificar também quais são as emoções básicas. Então temos uma jornada intensa aí de conteúdo. Então, em virtude da importância clara, notória, óbvia que as emoções exercem em nossas vidas, é até surpreendente que apenas recentemente a área comportamental, de comportamento organizacional, esteja presente como objeto de estudo e de prática no contexto da gestão das organizações. A área de comportamento organizacional dava pouca importância aos aspectos das emoções.
Quais são as razões de tal premissa? Qual premissa, Carlos? Das emoções não serem tão consideradas no comportamento organizacional. A tentativa de deixar as emoções a par desse processo, né? A parte desse processo. Então nós vamos verificar que os autores, eles se concentram aí sobretudo em duas grandes razões para este fenômeno. A primeira destas razões é chamada de o mito da racionalidade. E a segunda delas, o foco nas emoções perturbadoras. Vamos verificar um pouquinho o que cada uma delas significa. Então, o mito da racionalidade. Então, até recentemente, qual era o padrão adotado no mundo do trabalho? Abafar as emoções. Então, uma boa gestão era aquela que não permitia que o empregado se expressasse, seja qual sentimento for, frustração, medo, raiva, amor, ódio, alegria, pesar, sofrimento, enfim, qualquer um desses sentimentos eram considerados a antítese da racionalidade. E o ambiente organizacional espera-se, por parte desses gestores, que seja um ambiente racional. Claro que aqui a nossa disciplina não está advogando ou defendendo a exclusão da racionalidade no contexto da gestão das nossas organizações. O que estamos ponderando e o que a teoria moderna da gestão pondera é que também deve ser incorporado aos modelos organizacionais os aspectos da emoção, os aspectos também do quociente emocional. Então, apesar dos pesquisadores e também dos gerentes, dos gestores, saberem que as emoções é algo inseparável da vida cotidiana, porque não temos como viver sem esta, embora, a despeito disso, os administradores tentaram criar organizações isentas da emoção. E boa parte das nossas organizações assim continuam, porque o modelo de gestão adotado por muitos gestores com uma formação obsoleta ou com uma visão obsoleta a respeito do mundo organizacional é a criação de um contexto organizacional em que não é permitido o adentrar das emoções. Então, era evidente que isso não era possível, né? Óbvio que é impossível deixar as emoções fora do contexto organizacional. Assim como é impossível o gestor, né, não querer que a sua gestão seja influenciada pela organização informal. Por mais formal que você crie uma organização, por mais que a sua organização tenha elementos burocráticos, é impossível por parte dos gestores não considerarem que a gestão sofre influências do ambiente da organização informal, que não é controlado, que pode ser influenciado pelo gestor, mas não é controlado. É inevitável que o contexto da organização informal influencie a gestão, assim como é inevitável que as nossas emoções também interfiram no desempenho dos colaboradores nas organizações. Então esta é a primeira razão dos gestores não deixarem as emoções entrar dentro das nossas organizações. Qual razão é essa? O mito da racionalidade. O ambiente organizacional é um ambiente que, para que obtenhamos um bom resultado, é necessário uma cultura de racionalidade. E isso continua sendo reforçado, volto a dizer, por muitos gestores aí arcaicos, obsoletos e que não acompanharam as mudanças da era do conhecimento. A segunda grande razão, pontuamos que seriam duas, é o foco nas emoções perturbadoras. Então,
Muitos acreditavam que as emoções fossem perturbadoras dentro do contexto organizacional. Então, os pesquisadores davam mais atenção a quais tipos de emoções? As negativas. Principalmente a raiva, pois estas, né, interferiam na capacidade do trabalhador de funcionar eficazmente. Então, raramente era observado emoções construtivas, que também estão presentes dentro desse arcabouço de emoções. Então, as emoções construtivas ou algo que contribuísse para um melhor desempenho não eram considerados, não eram objetos de estudo. O foco, então, era nas emoções perturbadoras, e isso associava emoção com ser algo perturbador. Então, de fato, algumas emoções, principalmente quando damos vazão a estas emoções no momento errado, no contexto errado, sim, elas interferem no desempenho, elas podem atrapalhar o desempenho. Porém, os funcionários trazem a emoção para o trabalho todos os dias. É algo que a gente não encerra a presença das emoções por decreto. De agora em diante, as emoções não entram nesta organização. Por regra, por princípio, isso é impossível de ocorrer. Então, nenhum estudo de comportamento organizacional seria completo sem considerar o papel delas no ambiente de trabalho. Então, as emoções devem sim ser consideradas, seja nos estudos ou seja no modelo de gestão adotado, porque, volto a dizer, elas estão presentes, independente da vontade do gestor, dos gerentes das nossas organizações. Mas, o que são emoções e sentimentos? Vamos lá. Então, existem 3 termos, e estes termos são bem semelhantes, eles estão entrelaçados, e por estarem entrelaçados geram uma confusão. As pessoas confundem, muitas vezes, chamando um pelo outro. E quais são os termos? O afeto, as emoções e os sentimentos. Vamos entender do que se trata. O afeto. Então, afeto é um termo genérico, abrangente, que contempla, abrange um grande número de sensações que nós experimentamos. E dentro do afeto, nós temos emoções e sentimentos. Então, o afeto é um termo genérico. Geralmente, existe a tendência de associar afeto e os derivados da palavra afeto, tais como afetividade, afeição, associá-los a situações ou experiências, o quê? Positivas. Então, apesar de poder estar associado igualmente também a estados afetivos negativos, tais como insatisfação e tristeza. Deixa eu só fechar esse ícone aqui que ele está me tirando um pouco a atenção. Pronto, Telegram, porque aí não chega mensagem toda hora aqui. Percebem então, pessoal? Afeto é uma denominação generalizada que engloba tanto emoções quanto sentimentos, porém de uma forma, pelo hábito, nós associamos afeto, afetividade, afeição com situações positivas, com experiências positivas. Mas afeto também pode estar vinculado com elementos negativos. E as emoções? As emoções, elas são expressões afetivas intensas. Então, esta é a palavra que difere, que dá o destaque à palavra emoção. A intensidade dirigida a alguém ou a alguma coisa, a um objeto, à própria organização, a uma instituição. Então, podemos dizer que as emoções, elas são uma súbita ruptura do equilíbrio afetivo que a pessoa estava.
do estado afetivo de equilíbrio. Quase sempre as emoções têm uma curta duração. Então aqui nós temos também o segundo elemento definidor a respeito das emoções. Intensas, de curta duração. E geralmente as emoções vêm junto, né, com reações no corpo, fisiológicas. Por exemplo, o choro, a aceleração cardíaca, as mãos frias, tremor nas pernas, suor. Então são consequências fisiológicas geradas por esta descarga de adrenalina, por essa descarga de emoção, que, volto a dizer, é intensa e de curta duração. Então, associem, por favor, emoção como algo intenso e de curta duração. E nós temos os sentimentos. Os sentimentos também chamamos de estados de ânimo e de humores. E esse estado ele tem uma duração maior. Então, são estados afetivos, assim como as emoções também são estados afetivos, positivos ou negativos, de curta duração e alta intensidade. Sentimentos são menos intensos e mais duráveis do que as emoções, e que geralmente não requerem um estímulo contextual para se manifestarem. Eles já estão presentes. As emoções, geralmente, elas vêm a partir de um estímulo do contexto, uma palavra mal colocada, uma situação que ocorreu no trânsito, enfim, algo que dá o start em relação à emoção. Apesar das diferenças entre emoção e sentimentos, tanto as emoções como os sentimentos são essenciais para demonstrarmos o que sentimos através das nossas afetividades. Então estão presentes, são importantes, são essenciais no ser humano, impossíveis de serem isoladas ou não dar vazão a estas. Então, de modo geral, as emoções são reações a uma pessoa. Então, ao encontrar um amigo de infância, vem aquele sentimento de felicidade. Mas também as emoções são reações a um evento. Ao lidar com um cliente agressivo, você pode, a partir dali, sentir raiva. Né? A área de vendas, eu costumo dizer que é uma área que é uma montanha-russa emocional. Então você mostra as suas reações quando está feliz com alguma coisa, com raiva de alguém ou com medo de algo. Momentos, por exemplo, de transformação nas organizações são momentos em que as emoções vêm à tona por medo desta mudança. Então, portanto, as emoções e os sentimentos estão presentes. Agora, se nós falamos das emoções, que são reações de curto espaço de tempo, altamente intensivas, reações a uma pessoa ou a um objeto, os sentimentos, por outro lado, eles geralmente não são dirigidos a uma pessoa ou a um evento. Então, o sentimento ele não é personalístico ou casuístico, ou seja, não é vinculado a uma pessoa nem a um evento, geralmente. As emoções, elas podem se transformar em sentimentos quando você perde o foco do evento ou do objeto que deu o start a essa reação afetiva. Nós vamos ver isso aqui. Então, da mesma maneira, bons ou maus sentimentos, assim como nós temos boas ou más emoções, podem fazê-lo sentir-se o quê? Mais emotivo ao reagir a um evento. Então, olha só. Quando um colega o critica pela maneira como você tratou um cliente, você pode demonstrar por esta crítica raiva,
a emoção de raiva com relação a um objeto, que é o seu colega. Mas, à medida que a emoção se dissipa, você pode a emoção sair e passar para o estado de sentimento. Você pode sentir-se abatido. Então, você não consegue atribuir esse sentimento a nenhum evento único, mas simplesmente não está no seu estado afetivo normal. Então, perceba que nós falamos que a emoção é aquele elemento da afetividade que tem duas características: a intensidade alta e o curto espaço de tempo, enquanto que o sentimento ele é menos intenso e mais prolongado. Resumindo, nós temos o elemento genérico, que é o afeto. Então, o afeto ele é definido como uma ampla extensão de sensações experimentadas pelas pessoas, podendo estas ser positivas ou negativas. E o afeto ele é vivenciado, ele se materializa de duas formas: emoções e sentimentos. Então, tem o afeto como o elemento genérico, os sentimentos e as emoções. Emoções, o que elas diferem de sentimentos? Vamos lá, novamente. As emoções são causadas por um evento específico, de breve duração, segundos, minutos. Específicas estas situações e de várias naturezas. Então, eu posso ter muitas emoções específicas: raiva, medo, tristeza, felicidade, aversão, surpresa, enfim, várias. Normalmente as emoções são acompanhadas de quê? Expressões faciais. E aí, né, citamos o Paul Ekman para leitura de microexpressões, um livro que eu disponibilizei para vocês. Embora tenha críticas a respeito desse processo também, né? Eu disponibilizei um vídeo que critica o trabalho de Paul Ekman. Mas as emoções são acompanhadas de expressões faciais ou reações físicas: sudorese, choro, aceleração cardíaca, aumento da pressão sanguínea. Todas são reações naturais a esse processo. Bem, inclusive por isso que quando você passa por um pico de pressão e vai ao médico, ele geralmente, né, quando o hospital possibilita esta situação, eles pedem que você aguarde ali 10, 15 minutos parado ali, sentado numa poltrona, para depois fazer a aferição da sua pressão novamente. Por quê? Porque podem ter ocorrido aí, até a sua ida ao hospital, uma série de emoções que interferem no quê? No fisiológico, no aumento, por exemplo, da pressão sanguínea ou do batimento cardíaco, etc. Então, normalmente acompanhadas de expressões faciais ou reações físicas e voltadas à ação. Enquanto o sentimento ele é voltado à cognição, ao pensamento. As emoções é para agir, para explodir, colocar para fora. E os sentimentos, Carlos? Quais são as características? Então, geralmente, ele não tem uma única causa específica, um objeto ou alguém, ou um contexto. A duração dos sentimentos ela é maior do que das emoções, horas, dias, e são mais gerais, sendo positivas ou negativas, né? E são muitas emoções ali dentro desses sentimentos. Geralmente elas não são demonstradas por meio de elementos faciais, de microexpressões faciais ou reações físicas distintas. E de natureza o quê? Mais de pensamento. Então é um estado um pouco mais constante, né? O sentimento. Então, eu estou com um sentimento de tristeza. Pode ser algo mais que está vindo aí acompanhando há um tempo
maior do que uma explosão de raiva, por exemplo. Então, quantas emoções que existem? Nós temos dezenas delas. Raiva, desprezo, paixão, entusiasmo, inveja, medo, frustração, decepção, constrangimento, aversão, felicidade, ódio, esperança, ciúme, alegria, orgulho, amor, surpresa, tristeza. São exemplos do arcabouço aí, nosso balaio de emoções. Inúmeros pesquisadores tentaram aí, têm tentado limitá-las, classificá-las, agrupá-las em um conjunto básico. Porém, argumentam que não faz sentido pensar que existem emoções básicas. Até mesmo porque as emoções que raramente experimentamos, que não fazem parte do nosso repertório cotidiano, do dia a dia, como talvez a emoção surpresa, por exemplo, ela pode ter um poderoso efeito sobre nós, mesmo ela não estando nesse balaio de uma maior frequência, mesmo ela não estando no rol das mais usadas, como a raiva. Então a raiva é uma situação, o ódio, o ciúme, a inveja, são elementos que estão mais cotidianamente presentes no nosso repertório emocional. E outros não acontecem com tanta frequência como, por exemplo, os elementos de surpresa. Então, alguns pesquisadores advogam nesse sentido, a dificuldade, e aí aqui eu coloquei é um dos artigos que eu disponibilizo para vocês, tá? Só colocar a caneta aqui de novo. Agora, nós temos um outro conjunto de pesquisadores e até de filósofos, entre eles destacamos René Descartes, que eu disponibilizei um livro que critica a visão das emoções de René Descartes, mas existem outros pesquisadores, outros filósofos, que argumentam que existem emoções que são comuns a todos nós, que eles atribuem como emoções universais. Descartes, ele é um dos precursores desta definição, um dos maiores filósofos da modernidade, aquele que abre a filosofia no contexto da modernidade. Descartes nos apresentou 6 paixões simples e primitivas: admiração, o ódio, o amor, o desejo, alegria e tristeza. E ele argumentou que todas as outras são derivadas destas primárias, como se fossem as cores primárias. Então, admiração, ódio, amor, desejo, alegria e tristeza, para Descartes, seriam aí as emoções básicas. Outros autores complementaram esta lista, identificaram outras emoções, outras categorias. A comprovação da existência de um conjunto básico de emoções é um grande desafio ainda hoje para os teóricos da área do comportamento. Entre eles, Hume, Hobbes, Spinoza e tantos outros ainda apresentaram nas suas obras estas dificuldades. Agora, a fim de entender as emoções, uma área que desperta muita curiosidade do público jovem, do público da internet, são as leituras das expressões faciais. O livro que abre a porta deste mundo, com o maior best-seller na área, agora eu cito este livro, mas ele abriu aí a visão a respeito da identificação da linguagem corporal. E um dos autores mais conhecidos desta área também é Paul Ekman. Então, psicólogos têm tentado identificar emoções básicas ao estudarem
expressões faciais. O livro que eu estava citando, que eu esqueci, me desculpe, é um pouco do cansaço, mas o livro O Corpo Fala, de Pierre Weil, né, o francês Pierre Weil. Então, outro autor de destaque, precursor deste estudo, é Paul Ekman, muito criticado também pelos psicólogos em relação à sustentação dos seus trabalhos, mas faz sucesso, né? Então, um problema que essa abordagem aí das microexpressões é que algumas emoções são muito complexas para serem representadas facialmente, mesmo por reações físicas. Imagine, por exemplo, o amor. É a mais universal de todas as emoções, todas as línguas a expressam, mas ainda assim, como demonstrá-la? Qual é a expressão facial do amor? Então, algumas emoções nós temos dificuldades nesta classificação. Então, por outro lado, diferentes culturas também têm regras diferenciadas que governam expressões emocionais. O que para uma cultura, né, é considerada como uma expressão facial que causaria prazer, para outra cultura causaria nojo ou aversão. Por exemplo, algum tipo de alimentação, por exemplo, algum tipo de comportamento. Então, culturas também têm regras diferenciadas que governam as expressões emocionais. Um país continental como o Brasil, ao sair da região centro-oeste e ir para a região norte, para a região nordeste, nós já observamos uma fala diferenciada, observamos reações diferenciadas, expressões linguísticas diferenciadas, e assim como existem expressões linguísticas diferenciadas, isso acaba também por refletir nas expressões emocionais, né? Então, a maneira como vivenciamos uma emoção não é a mesma como a demonstramos. Muitas empresas até oferecem treinamentos, programas de treinamento de administração da raiva, de administração das emoções. Inclusive, está aí um ótimo produto, né, a ser oferecido, um ótimo serviço a ser oferecido pelas organizações, para as organizações, né, o controle emocional. Muitos psicólogos, coaches e profissionais da administração que se especializaram no desenvolvimento organizacional, no desenvolvimento do ser humano, nas aptidões, acabam oferecendo serviços muito interessantes e extremamente vendáveis aí no mercado. Então, muitas empresas também oferecem programas para administrar a raiva, para ensinar os trabalhadores a conter e até mesmo a esconder os seus sentimentos mais íntimos diante, por exemplo, de um processo de negociação, né? Em que, ao expressar o sentimento de medo, de raiva, de uma ansiedade, uma euforia para o fechamento antecipado do que está sendo negociado, tal comportamento pode gerar reações de desempenho inferior. Então, muitos pesquisadores estão de acordo em um elemento, que existem emoções básicas, e entre as emoções mais acordadas aí, as 6 expressões da emoção universais, né? As 6 emoções universais, que são estas: raiva, medo, tristeza, felicidade, repulsa e surpresa, tá bom? Então essas são as 6 principais aí, emoções universais. Porém, alguns autores até organizaram por uma série contínua, como se nós estivéssemos escalonando aí uma escala, né, de emoções: felicidade, surpresa, medo, tristeza, raiva e repulsa, dizendo inclusive que quanto mais
próximas estiverem duas emoções dentro desta escala, dessa série contínua, mais provável será a confusão a respeito destas. Por exemplo, felicidade e surpresa. Ele está tendo uma emoção de felicidade ou de surpresa? Elas são próximas porque estão próximas também nessa série contínua apresentada. E lá no extremo oposto, da mesma forma. Raiva, repulsa, são muito próximas ali para serem diferenciadas, né? E além das dificuldades inerentes de diferenciação destas, temos também as diferenças culturais, que vimos que também podem influenciar na interpretação dessas emoções. E aí, a partir destas 6 definidas, nós temos sentimentos básicos, que foram definidos em 2 grandes grupos: afetividade positiva e afetividade negativa. Então, uma maneira de classificar é essa polarização. Emoções positivas, tais como alegria, gratidão, elas expressam o estado ou avaliação afetiva favorável a um objeto ou a outrem. As negativas, raiva e repulsa, expressam uma situação afetiva desfavorável. Então, tenha em mente que as emoções não podem ser neutras. Eu não tenho a opção de não sentir nada. Ser neutro é o contrário de ser emocional. Alguns atribuem esta condição à psicopatia, capacidade de não sentir nada, de neutralidade, mas um distúrbio da ordem emocional. Quando agrupamos as emoções em categorias aí polarizadas, positivas e negativas, estas emoções se tornam sentimentos, pois nós passamos a olhá-las de maneira mais generalizada e não uma ação isolada, uma emoção particular. Então, quando eu crio grandes grupos, o que era particular da emoção torna-se o quê? Generalizada no sentimento. Quando eu coloco ela dentro desses 2 polos, positivos ou negativos. E aqui nós temos a figura que representa esta definição, né, das afetividades positivas e negativas. De um lado, eu tenho a alta afetividade negativa, que contempla quais emoções? Né? Então, aqui contempla, né, o nervosismo, estar estressado, né? Opa, me desculpe, nervosismo não entra nessa. Então, entra o estresse, estar aborrecido e no outro quadrante, né, nós temos um outro espectro, né? Estar nervoso e estar tenso. Entra nesses aspectos da afetividade negativa. E percebam que nós temos, né, a tensão, o aborrecimento, o estado de satisfação e o calmo como elementos de neutralidade, de centralidade aí emocional. Dentro do rol de afetividade positiva temos alerta, entusiasmo, exultante e feliz, né? Dentro da baixa afetividade negativa temos sereno, relaxado, calmo e satisfeito. E dentro da baixa afetividade positiva temos triste, deprimido, entediado e cansado. Quando a gente fala positiva, para o elemento de estar em baixa, né? Então entra um pouco do contraditório aqui. Para a baixa afetividade, o positivo é estar triste, deprimido, entediado e cansado. Para a baixa afetividade negativa, então caminhando para uma possibilidade de um contexto de positividade, né? Calmo, relaxado, sereno e satisfeito. Bem, então temos
esta é uma das formas de classificação. Como nós podemos observar na figura anterior, o entusiasmo ele sinaliza uma alta afetividade positiva. Então, o entusiasmo, né, ele sinaliza uma alta afetividade positiva. Ao passo que o tédio, ele é indicado, ele é um indicador de baixa afetividade positiva. Então temos o tédio como, né, um indicador de baixa afetividade positiva, né? Então, o tédio, entediado. Então temos aqui os opostos, né, da alta afetividade positiva e da baixa afetividade positiva. Então, do mesmo modo, nós temos o que? O nervosismo de alta afetividade negativa e o relaxamento de baixa afetividade negativa. Então, temos o nervosismo de alta afetividade e temos, né, o relaxamento de baixa afetividade negativa. Então temos o nervosismo, alta afetividade negativa, e o relaxamento, baixa afetividade negativa. Bem, então é uma das formas de categorização. É algo que nós poderíamos, por exemplo, elaborar uma pesquisa a partir destes critérios, para analisar as emoções no contexto organizacional. Então, algumas emoções, tais como satisfação, elas constituem uma mistura de alta afetividade positiva e baixa afetividade negativa. A tristeza é uma mistura de baixa afetividade positiva e alta afetividade negativa. Então, satisfação e tristeza estão neste meio termo, né? Se nós voltarmos lá para a figura que nós estávamos analisando, tá? Então, satisfação e tristeza são elementos que estão no meio termo, né? Se nós observarmos entre afetividade positiva e baixa afetividade negativa, e afetividade negativa e baixa afetividade positiva. São elementos que estão aí neste meio termo. Bem, e você notará então que esse modelo não inclui todas as emoções ditas anteriormente, tais como a surpresa, né? Pois elas não se encaixam como positivas ou negativas. Teríamos dificuldades em expressar isso. Então, pensar em afetividade positiva como uma dimensão dos sentimentos, que consiste em emoções positivas específicas, tais como entusiasmo, autoconfiança, alegria, neste topo de escala, e o tédio, preguiça e cansaço como a base inferior aí desta escala, tá bom? Então nós podemos resumidamente definir, né, a afetividade positiva como, né, o topo de emoções positivas específicas, né? E do outro lado, o topo da escala do tédio, preguiça, da parte inferior. Da afetividade negativa, nós temos o quê? Os sentimentos que incluem, né, estados afetivos como nervosismo, estresse, ansiedade, no topo da escala, e por outro lado, na base, a calma, tranquilidade e equilíbrio na parte inferior. Nós temos que observar que as afetividades positivas e negativas são o quê? Sentimentos. E nós utilizamos estes rótulos e não sentimentos positivos ou negativos, porque usualmente é utilizado assim por meio dos pesquisadores, tá? Então, por isso que nós falamos de sentimentos positivos ou negativos, porque é assim que são rotulados e classificados neste campo do conhecimento. Todo campo do conhecimento tem as suas definições. Ok, pessoal. Então, vimos esta classificação
E é importante pensarmos que as afetividades positivas ou negativas da escala que nós apresentamos, elas afetam o nosso trabalho, né? Por quê? Porque a partir desta afetividade que eu possuo, é que eu vou enxergar o mundo. É como se a afetividade positiva ou negativa fosse o óculos que eu colocasse para perceber o mundo. Então elas vão dar a tendência das nossas percepções, vão dar o direcionamento das nossas percepções. E claro, a forma que nós enxergamos o mundo transforma a nossa própria realidade. Porque por meio deste enxergar é que eu construo a minha ação, os meus hábitos, o meu comportamento. É por meio disso. Vamos verificar este caso aqui para entendermos o quanto as nossas afetividades positivas ou negativas interferem na própria realidade. Olha o risco. Um comissário de bordo, por exemplo, ele criou um blog anônimo na internet que dizia o seguinte, esse blog foi retirado do ar. Ficou um tempo aí pelos riscos, ele foi retirado, mas foi registrado nos livros da área de comportamento organizacional e artigos. Olha só, o funcionário dizia, eu trabalho em um tubo de alumínio pressurizado. E o ambiente externo ao meu escritório não pode sustentar a vida humana. Por essa razão, algumas vezes, não vale a pena sustentar a vida humana no ambiente interno. Na verdade, os passageiros podem ser estúpidos e idiotas. Muitas vezes sou tratado com falta de respeito. Ninguém me ouve. Até que eu ameace jogá-los para fora do avião. Claramente, se um comissário de bordo está de mau humor, se ele tem esse sentimento, isso influenciará as suas emoções e, consequentemente, a ação. A percepção que ele tem dos passageiros, que irão, por sua vez, influenciar, né, a partir desta percepção, o seu comportamento. Então é muito crítico, né, principalmente para algumas profissões, para algumas atividades de alto risco, né, esse controle emocional. Os pilotos são constantemente avaliados psicologicamente. Imagine um piloto em depressão, o risco que isso pode representar para a sua vida, para os passageiros e para a comunidade de uma maneira geral, né? E olha que cada vez mais esses profissionais trabalham com uma jornada de trabalho extenuante, com um descanso menor, principalmente na aviação executiva. Na aviação comercial ainda por protocolos, né? Claro que os contextos de acidente, as situações de acidente servem para... Claro que devem ser evitadas ao máximo, né? Poderíamos aprender por outros caminhos que não apenas esse, mas uma vez que os acidentes ocorrem, toda a aviação comercial e executiva, de uma maneira geral, aprende com aquele procedimento. O que deu errado? O que nós podemos normatizar e mudar as normas da aviação para não cometermos este erro novamente? Por exemplo, a porta, né, de acesso à cabine, né, dos pilotos, ela é trancada por dentro, né? Ela é trancada por dentro, e os riscos que isso possuía quando ela, né, não era possível que isso ocorresse, né, que a pessoa, né, pudesse qualquer pessoa acessar a cabine de comando do piloto, né, no caso de por exemplo, um sequestro do avião.
Então, foi a partir de fatos que ocorreram que geraram aprendizados da pior forma possível, mas geraram aprendizados que evitaram que outros viessem a ocorrer. E assim também as companhias aéreas têm se preocupado com a afetividade no ambiente de trabalho, porque isso coloca em risco vidas, coloca em risco também a situação financeira de companhias aéreas e etc. Infelizmente, a aviação executiva ela não consegue os mesmos recursos que uma aviação comercial, são recursos menores, né? Então, nem sempre uma aviação executiva consegue dar aos seus pilotos o tempo devido de descanso, embora deveria, né? Não consegue dar cursos de qualificação para esse profissional, como talvez deveria ser. E os riscos são maiores. Então, as emoções negativas, elas tendem a provocar sentimentos negativos. Estudos mostram que as pessoas pensam 5 vezes mais tempo nos eventos que criaram fortes emoções negativas, 5 vezes mais do que nos que criaram fortes emoções positivas. Isso também é reverberado na área de vendas, né? Quando você recebe um bom vendedor e quando você tem um mau vendedor, essa má venda, essa má experiência que você teve, você passa para 5. 5 por 1 em relação à boa experiência, né? Então, nós devemos esperar que as pessoas se lembrem das experiências negativas mais prontamente do que das experiências positivas. Mas por quê? Eu me recordo mais dos tropeços que eu tive enquanto consumidor do que nas vitórias. Uma das razões que se argumenta para isso é que estas situações são incomuns. Geralmente nós somos mais bem sucedidos nas nossas experiências do que experiências negativas. Então essa experiência negativa ela marca muito porque ela não é rotineira, ela não é corriqueira. Então as pesquisas mostram que que esta é uma das razões. E as pesquisas também mostram que há uma compensação positiva, significando que quando há um input zero, ou seja, nada especial aconteceu, a maioria das pessoas experimenta um sentimento positivo moderado. Isso não impacta tanto elas, né? Já que ficou morno ali, ficou no contexto igual a qualquer um dos outros que atendem neste setor, neste ramo. Bem, então por isso que muitas organizações estão querendo criar experiência com o cliente, né? Seja pela imersão 3D, pelo ambiente de realidade virtual, ou seja, experienciar mesmo. Então, para a maioria das pessoas, os estados afetivos positivos são, de algum modo, mais comuns que os negativos. E aí a compensação de positividade também parece que funciona no mundo do trabalho. Olha só, um estudo com atendentes de um call center, provavelmente um dos trabalhos aí no qual dificilmente alguém desenvolva um sentimento positivo, né, pelas dificuldades do trabalho que ali é realizado, revelou que as pessoas relataram sentir um estado de espírito positivo em 58% do tempo. Então essas empresas trabalham pesado nessas afetividades no ambiente de trabalho, principalmente pela especificidade do tratamento, do trabalho que ali é realizado, né? Você está tendo que ligar para pessoas e nem sempre o retorno é positivo. Então, no entanto, existem outros estudos que sugerem que não é bom estar sempre de bom humor, polêmica, né? Não é sempre, tem que se tomar, a negatividade é necessária para a vida também, né? Então, não é bom sempre estar de bom humor, e é, na verdade, impossível, né? De fato, apesar de sentimentos positivos facilitarem aí a criatividade, a flexibilidade, a cooperação,
ter um negativo no composto da equipe também é importante para a prudência, para a precisão, para melhor cálculo aos riscos. Por isso a importância de uma equipe com diversidade, né? E por isso que nós também não somos frios ao ponto de tocar uma nota só na composição da vida. O nosso sentimento não é o mesmo do início ao fim. Então nós temos, e é natural, oscilações aí de sentimentos. E a função das emoções. Para que eu vou ter emoção, né? Para que isso? Então, as emoções, elas nos tornam irracionais. Volto a dizer que esta era uma das argumentativas lá do início da aula. Por que as empresas tiram a emoção no mundo do trabalho? Porque nós temos que ser racionais. Logo, as emoções nos tornam irracionais? Cuidado. Com que frequência nós já ouvimos e ficamos chateados ao ouvirmos: ah, você só está agindo com a emoção. Às vezes nós até nos sentimos ofendidos com isso, né? Você é emocional demais. Para com isso, você está agindo só com emoção, usa a razão para agir. Existe uma frase do astrônomo Carl Sagan que ele fala assim: onde residem as nossas mais fortes emoções é onde temos mais chance de nos enganarmos. Então, a emoção como o véu que nos cega para uma melhor tomada de decisão. Vamos avançar sobre isso. Essas observações, então, sugerem o quê? Que racionalidade e emoção são água e óleo, estão em conflito e não se misturam. Se você demonstrar emoção, o que vem junto com essa demonstração? Irracionalidade. Emoção como sinônimo de irracionalidade. E isso foi superado, né? Alguns autores argumentam, dentro deste viés de emoção e irracionalidade ser água e óleo, estes autores eles argumentam que demonstrar emoções como tristeza, chegando ao ponto de chorar, é tão prejudicial para uma carreira que isso deve ser evitado. Você deveria se ausentar da sala neste momento para chorar em um outro local. E geralmente são os banheiros, né? A fim de não permitir que os outros testemunhem este fato que você está vivenciando. Carlos, mas isso tudo bem, foi superado na literatura de gestão, isso não é o que ocorre. Você tem que olhar como que é a cultura da sua organização. A verdade é que tem culturas organizacionais que reforçam isso daqui. Então, essas perspectivas sugerem, portanto, que demonstrar, né, que a demonstração, ou mesmo viver a emoção, tende a nos criar um estereótipo de fraqueza, de inseguro, de irracional. Então a pessoa emocional ela é fraca, a pessoa emocional ela é insegura, a pessoa emocional ela é irracional. E é isso que muitas organizações advogam como verdade absoluta. Então essa crença na fragilidade da emoção, várias pesquisas a confirmam. Eu até destaquei uma para vocês no conjunto de materiais complementares. Então, quando pesquisadores perguntaram a executivos de grandes organizações a respeito, né, sobre a expressão ou controle das emoções no processo de negociação, a maioria disse que prefere uma postura de controlar as emoções, das emoções serem represadas, serem reprimidas. Então, entrevistados tendem a entender que uma boa negociação é um processo que caminhe pela estrada do racional. A emoção é aquilo que nos distrai do nosso foco, da negociação. Muitos advogam desta forma. A literatura mais antiga sobre negociação batia neste critério e hoje já tem um outro entendimento a respeito. Então, pesquisas têm demonstrado cada vez mais que as emoções, na realidade,
constituem um elemento importantíssimo para o pensamento crítico. Existem evidências para a ligação há muito tempo. Por exemplo, a obra de Damásio, que fala do erro de Descartes. Porque Descartes trabalha muito esta relação de causa e consequência, de foco, de andar numa linha. É o plano cartesiano, né? Descartes, o grande filósofo da modernidade. Muito bom para alguns aspectos, mas nesse elemento emocional, uma outra proposta se apresenta. E Damásio critica esta apresentação cartesiana de um mundo seccionado, sabe? Do nossa emoção, razão, cérebro, tudo seccionado, quando na verdade o que nós temos é um arcabouço de completude, misturado. Então o estudo brasileiro, por exemplo, ao analisar 80 equipes de trabalho, foi um trabalho apresentado na ANPAD, concluiu que a cooperação nos grupos é maior quanto maior for o nível de competência emocional dos participantes daquele grupo. Então depende de que grupo que eu quero ter, né? De que equipe que eu quero ter na minha organização. Se eu quero uma equipe de efetiva colaboração, né? Cooperação, eu precisarei de colaboradores que tenham um nível de competência emocional também importante, né? Por quê? Principalmente ao tratar com projetos, né? As equipes se dão muito bem com projetos, na perspectiva de estrutura organizacional por projetos. Projetos lidam com o imponderável. O mundo não é cartesiano, o mundo é imponderável, uma série de variáveis que não estão sob nosso controle, que não estão no eixo X ou Y. Então, algo, né, a ponderar. E aí, finalizando a nossa aula de hoje, nós apresentamos o caso de Phineas Gage, né? Vamos ver o caso aqui. Aqui consta a bibliografia utilizada e vamos ao texto em que eu apresento o caso. E aí nós finalizamos. Então, como a razão e a emoção não estão separadas, né? Elas estão integradas, na verdade. Então, Phineas Gage, um funcionário ferroviário nos Estados Unidos, em 1848, enquanto ele instalava uma carga explosiva em uma barra de aço de aproximadamente 9 centímetros para a construção de ferrovias, uma barra de 9 centímetros adentrou o seu olho e seu crânio. Voou em direção ao maxilar inferior esquerdo e transpassou, né? Chegou até o topo do crânio. Então a viga entrou aqui e saiu no olho. Então, por mais incrível que possa parecer, Phineas sobrevive aos ferimentos. Ele ainda podia ler, falar e tinha desempenho bem acima da média em testes de habilidade cognitiva. No entanto, ficou claro que ele tinha perdido sua capacidade de experimentar emoções. Ele não demonstrava emoção nem nos eventos mais tristes e nem nos mais felizes. Então, um M aqui. Esse comportamento frio, essa inabilidade para expressar emoções, acabou por eliminar sua capacidade de raciocinar. Olha aí, a emoção interferindo na racionalização. Ele começou a fazer escolhas irracionais para a sua vida, visto que a emoção interfere na decisão. Por exemplo, a decisão de compras ela é trabalhada no emocional. A neurociência é uma das ciências mais utilizadas para os aspectos organizacionais vinculados ao comportamento consumidor. Então ele começou a fazer escolhas irracionais, frequentemente se comportando de modo instável e contra os seus próprios interesses. Apesar de ser um homem considerado inteligente,
cujas habilidades intelectuais não haviam sido prejudicadas pelo acidente, porque poderia se argumentar que ele perdeu, né, a capacidade de racionalidade a partir do acidente. Não, fez teste depois do acidente e ele permanecia a sua capacidade cognitiva da mesma forma. O que alterou foi o aspecto emocional. E o aspecto emocional fez com que ele se tornasse um homem aí com uma capacidade intelectual inferiorizada. Então, apesar de ser um homem inteligente, suas habilidades intelectuais não haviam sido prejudicadas pelo acidente. Ele começou a mudar de emprego para emprego, ele começou a tomar decisões estúpidas, erradas, que fizeram mal para ele. Começou a mudar de emprego a outro, até ir parar em um circo. Ao comentar sobre a situação dele, um especialista observou: a razão pode não ser tão pura quanto a maioria de nós pensa ou desejaria que fosse. As emoções e os sentimentos podem não ser intrusos no baluarte da razão. Eles devem estar enredados em sua trama, para o bem e para o mal. Então, podem estar até em compartimentos diferentes, mas estão conectados. Fazem parte de um conjunto de interconexão. Ao estudar os danos cerebrais, tais como os experimentados por Phineas Gage, pesquisadores descobriram uma ligação importante entre emoções e pensamento racional. Eles descobriram que perder a habilidade de se emocionar levou à perda da habilidade racional. A partir dessa descoberta, os pesquisadores aprenderam que nossas emoções nos proporcionam informações valiosas que auxiliam nosso processo cognitivo. Quem tem melhor emoção aprende mais. Quem tem melhor emoção toma melhores decisões. Quem tem melhor emoção tem melhor desempenho. Era isso que nós gostaríamos de trazer para vocês aqui nesta aula 8. Espero que tenha sido útil. E enquanto gestores, não cometam o erro, o equívoco de considerar razão e emoção como trabalhos a serem realizados isoladamente. Ambos estão em conexão e um acaba dependendo do outro para o bom desempenho. Contemplar as emoções no ambiente organizacional é uma atitude que vai gerar um desempenho ainda mais superior. Até porque a emoção ela está lá presente. Não considerá-la é, no mínimo, retirar um recurso valiosíssimo para ampliação ainda maior do desempenho organizacional. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Um bom descanso. Me desculpem, pela aula ter sido gravada. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Bons estudos. Assistam aí, eu deixei para vocês alguns vídeos, só para que vocês fique destacado aqui para vocês. Então foi deixado aí um vídeo do YouTube a respeito do caso do Phineas Gage, onde relata aí o que ocorreu detalhadamente por torno de 10 minutinhos, e um canal que eu particularmente admiro, chamado Física e Afins, que fala muito sobre os elementos da ciência, sabe, pessoal? Nós temos muitas pseudociências presentes no contexto da contemporaneidade, e a apresentadora deste canal, ela é assim uma pessoa que levanta a bandeira da ciência. Claro que o conhecimento científico das áreas são diferentes, mas o rigor científico deve estar presente. A forma que a física enxerga o mundo é diferente da forma como a administração o enxerga. Mas isso não quer dizer que a administração tem uma ciência e a física tem outra ciência. Então ambos têm que se valer de metodologias analisadas pelos pares da área, que são os conhecedores do conhecimento daquela área. E aí esta
professora de física, né, PhD, estuda fora do Brasil, ela analisa um pouco a ausência de comprovações a respeito de Paul Ekman e o trabalho de Paul Ekman, a fragilidade científica do trabalho de Paul Ekman a respeito das microexpressões, tá bom? Então é só um adendo. Eu sei que essa área nos fascina, é fácil, né, nós querermos aí olhar as microexpressões faciais para interpretar outras pessoas, mas devemos entender que não somos tão fáceis assim de sermos lidos, observados, e temos que tomar cuidado diante de algumas fragilidades científicas que são consideradas como verdades absolutas, tais como a primeira lei de Newton, tá bom? Então, um forte abraço, assistam os vídeos, assistam a aula, vejam os slides, leiam pelo menos alguns dos textos disponibilizados. Tendo alguma dúvida, entre em contato. E era isso que tínhamos para hoje. Tchau, tchau, pessoal.